pouco tempo, o conflito entre Armênia e Azerbaijão teve amplo destaque na mídia. O motivo da investida militar de ambos os países foi uma área conhecida como Nagorno-Karabakh, uma região com maioria armênia que se encontra dentro do território azerbaijano. As tensões nessa área são comuns, visto que, durante a década de 1990, os países travaram violentas batalhas durante a Guerra de Nagorno-Karabakh. É nessa área conturbada que surge o país tema do nosso vídeo de hoje, a República de Artsakh. Para entender a origem do conflito, é necessário, antes, compreender a história da região. Muitos consideram apenas os fatos ocorridos durante o século XX como determinantes para o contexto local, mais precisamente com o fim da União Soviética e a criação de repúblicas independentes. Contudo, a região de Artsakh já fora habitada milênios antes da dominação soviética, onde as diversas mudanças de reinos dominantes são primordiais para o total entendimento da geopolítica atual. Em resumo, Artsakh aparece oficialmente nos registros históricos por volta do ano 190 a.C., onde a mesma consta dentro do reino da Armênia, que existiu até 428 d.C. Após isso, a região passou pelo domínio dos impérios persa e árabe, até que, no século IX, o reino independente de Artsakh for instituído. Aqui cabe ressaltar que, apesar de pequeno, o reino de Artsakh conseguiu se manter livre da dominação turca dos séculos XI ao XIV, sendo um dos únicos reinos armênios a conseguir manter a sua autonomia na época. Mas em um período do início do século XIII, a região esteve sob soberania georgiana e mongol. Durante a Idade Moderna, o reino de Artsakh fora substituído por uma organização que assemelhava a uma estrutura feudal, com várias famílias armênias controlando partes do território. Pouco tempo depois, no século XVIII, tal organização não resistiu e a região se tornou o Kanato de Karabakh, fazendo parte da suzerania iraniana safávida, mas mantendo parte da sua autonomia. Por fim, no século XIX, a região ficara sob tutela do Império Russo, onde o mesmo aboliu o restante das instituições feudais e incorporou a área no vice-reino do Cáucaso. Note que durante o período de dominação mongol, a área ganhou o nome de Karabakh, recebendo o complemento de Nagorno, pelo Império Russo. Ambas palavras significam, respectivamente, jardim, lago e terra montanhosa. Para a população armênia, o nome Artsakh continuaria sendo o termo majoritariamente utilizado. Por se tratar de uma região montanhosa, a população que habitava as áreas mais elevadas conseguiu se manter habitando Artsakh, mas os que moravam nas áreas mais baixas migraram para outras cidades armênias. Entretanto, com a flexibilização do governo russo em 1832, muitos armênios puderam voltar para seu antigo lar. A história fica mais próxima da situação atual do território quando, em 1917, o Império Russo foi derrubado pela Revolução de Fevereiro. Os territórios relativos à República Artsakh são disputados pela Armênia e o Azerbaijão. A Armênia, que acabara de sofrer enormes perdas ocasionadas pelos otomanos, em um evento que até hoje o governo turco nega, pouco pode fazer para apoiar o governo popular de Karabakh, ou para anexar o território. Com o surgimento da União Soviética, Armênia e Azerbaijão foram ocupados pelo Exército Vermelho, o que tornou a situação de Artsakh um assunto de competência de Lenin e, posteriormente, Stalin. Tentativas foram feitas pela República Socialista da Armênia para anexar o território Artsakh, mas estas não obtiveram apoio suficiente dos políticos comunistas. O momento-chave dessa disputa é, sem dúvidas, a Guerra de Nagorno-Karabakh,
cuja motivação estava estritamente ligada à prisão dos membros do Comitê de Karabakh, um grupo de intelectuais de origem armênia que tinham por objetivo unificar a região de Artsakh com a Armênia, além das crescentes tensões entre armênios e azeres. Entre os conflitos dessa guerra, podem se destacar os ataques de Sungai e Baku, onde centenas de armênios foram feridos e alguns mortos. A posterior libertação do Comitê de Karabakh marca o início da independência armênia. O Azerbaijão, por sua vez, busca se aproximar do governo soviético, garantindo apoio militar para a tomada de Karabakh. Porém, a dissolução do governo soviético em 1991 garante a independência de ambos os países, onde as questões relativas à geopolítica local deveriam ser resolvidas diretamente pelos dois países, sem interferências externas. Além disso, no dia 2 de setembro de 1991, a República de Nagorno-Karabakh é proclamada. É nesse contexto que as proporções do conflito escalam. Os exércitos de Nagorno-Karabakh e da Armênia travam batalhas sangrentas contra o exército azeri. Com diversas reviravoltas, ao final do conflito, ambos os lados sofrem com a exaustão, assinando, no dia 5 de maio de 1994, um acordo de cessar-fogo. De agora em diante, Nagorno-Karabakh teria sua autonomia garantida, mas continuaria parte do território azeri. Assim como o conflito entre Israel e Palestina, o acordo não foi o suficiente para aliviar a tensão local. Ataques à distância ainda são comuns entre ambas as partes, onde o cessar-fogo é quebrado com frequência. Mesmo com a iminência de uma guerra, a República de Artsakh se mantém como uma república independente de fato. O país conta com bandeira, hino e parlamento, mas não é reconhecido por nenhum país membro da ONU, nem mesmo a própria Armênia. Contudo, o governo armênio explica que não reconhece o local para mostrar às autoridades internacionais que estão dispostos a negociar a liberação do local. Na prática, o governo da Armênia trata a República de Artsakh como se fosse um país independente. Perceba que durante esse vídeo, os termos Artsakh e Karabakh foram usados como sinônimos. Isso ocorre pois a mudança de nome da República de Nagorno-Karabakh para a República de Artsakh é recente, fruto de um referendo realizado em 2017. Em geral, os habitantes do país usam ambos os termos, mas Artsakh reflete toda a bagagem armênia carregada pela população local. A história desse território nos ensina bastante sobre a natureza do regime soviético. Para os governantes da União Soviética, não importava se os habitantes tinham identificação com a cultura armênia ou azeri. Realizar a vontade do povo não estava em seus planos, e a área servia apenas aos interesses do Partido Comunista. Por mais que promessas fossem feitas, as tentativas de integração do território à Armênia eram sumariamente ignoradas. Como consequência, os cidadãos da República de Artsakh foram obrigados a fazer parte de um governo que não gostariam de participar, cujas diferenças culturais eram gritantes. Não se pode ignorar as diferenças culturais, visto que povos com modos de vida diferentes enxergam diversos aspectos relacionados à moral, sociedade e à vida cotidiana de maneiras distintas. O Estado, por sua vez, pouco se importa com esse problema. Quanto mais indivíduos estiverem sob sua área de ação, melhor. No livro Choque de Civilizações, Samuel Huntington analisa justamente o que acontece quando culturas diferentes se encontram. Segundo o autor, as diferenças culturais, quando em choque, tendem a ressaltar as características distintas de diferentes povos. Entretanto, ao mesmo tempo que essa distinção ocorre, a mescla de elementos culturais se faz presente em certo nível, proporcionando um fenômeno orgânico. É o que ocorre quando, por exemplo, civilizações com religiões diferentes criam relações comerciais. Quando esse choque se converte em conflito,
A dominação de um povo pelo outro contribui para distanciar cada vez mais as culturas. No longo prazo, caso as relações diplomáticas fossem mantidas, ambos os povos se beneficiariam muito mais com acordos cordiais e tratados comerciais. Agora, quando a escolha é a guerra, por mais que um lado saia vitorioso, as tensões regionais se expandem de tal forma que os dominadores sequer conseguem tirar proveito do território conquistado. Os Artsaks foram, e ainda são, coagidos a compactuar com uma dominância ilegítima. O Azerbaijão é bem claro em sua posição. Qualquer tentativa de independência ou união com a Armênia não será tolerada. De certo modo, o modus operandi azeri se assemelha ao que o Estado faz com os cidadãos a nível individual. Tentativas de se livrar da coerção estatal, como se livrar de impostos, decidir como educar seus filhos e obter armamentos para defesa pessoal, também não são tolerados pelos agentes estatais. Não se pode ignorar as diferenças culturais, visto que povos com modos de vida diferentes enxergam diversos aspectos relacionados à moral, sociedade e à vida cotidiana de maneiras distintas. O Estado, por sua vez, pouco se importa com esse problema. Quanto mais indivíduos estiverem sobre sua área de atuação, melhor. Enquanto a situação ainda não é resolvida, resta utilizar a República de Artsakh como exemplo de resiliências investidas estatais. Durante toda a sua história, seus habitantes passaram pelas mãos de diversos impérios, mas nunca deixaram de lado o ideal de viver de forma independente. Do mesmo modo, as forças estatais mudam conforme a história da humanidade, mas, ao contrário do que muitos dizem, o indivíduo vem antes do Estado, e não o inverso. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Paulo Almeida e Mizu Young. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Que outros assuntos você gostaria de ver por aqui? Deixe seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo!